Olá, amigos na fé e visitantes do canal. A paz de Yahushua, a Shalom de Yahushua. Como viram no título, esse estudo está intitulado A Paz de Jerusalém, ou a Shalom de Jerusalém. E para iniciarmos esse estudo, vamos ler no livro de Salmos, o Tehillim, no hebraico, no capítulo 122. Eu vou usar nesta ocasião a Bíblia Judaica Completa. Vejam aqui a Menorá, por ser judaica completa, num termo mais hebraico, a Nova Aliança ou Novo Testamento, chamamos de Brit Hadashah. Então temos aqui o Tanar, que é a Bíblia hebraica, uma tradução para o português. Porém, essa Bíblia aguarda e traz vários nomes e títulos no hebraico. Então vamos ver no Salmo 122. Nos versículos 6 e 7, onde temos: Orem por Shalom em Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam, que Shalom esteja dentro de seus muros e a prosperidade dentro de seus palácios. Em uma versão de alguma Bíblia de João Ferreira de Almeida, provavelmente vai estar: Orem pela paz de Jerusalém. Então temos que o salmista, cheio do Ruach, do Espírito do Eterno, o Espírito Santo, ele traz essa palavra para orar pela paz, a Shalom de Jerusalém, de Jerusalém. Porém, o que temos aqui é que essa paz que viria para essa cidade, que significa cidade de paz, ela viria somente de uma forma espiritual. De uma forma espiritual. E por que de uma forma espiritual? Porque é através da paz espiritual que temos a paz física. Por quê? Porque muitos fazem tratos e alianças de paz. Porém, não é uma paz espiritual. É uma paz somente temporária, voltada para o lado físico e material, e não para o lado espiritual. E aqui o contexto, desde o início do versículo, é: Orem por Shalom em Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Porque não devemos estar contra a cidade do grande rei, mas sim contra os pecados que ela possa praticar por causa dos seus ímpios, que dizem seguir a Torá e os mandamentos, porém não os seguem. Não os seguem. Por quê? Porque lá no livro de Lucas, já na Brit Hadashah, o Novo Testamento, no capítulo 19, dos versículos 41 ao 42, nós temos o seguinte: quando Yeshua, aqui na versão do hebraico moderno, porém pode ser Yahshua ou Yahushua, porque é o que significa Yah, quando Yahushua, o Yahshua, chegou mais perto e pôde ver a cidade, chorou por causa dela, dizendo: Hoje, se você apenas soubesse o que é necessário para a Shalom, para a paz, mas agora isso lhe foi ocultado. No versículo 43, virão dias em que seus inimigos construirão barricadas contra você e rodearão e a cercarão de todos os lados e a lançarão por terra, com você e seus filhos dentro dos muros, sem deixar pedra sobre pedra, e tudo porque você não reconheceu a oportunidade que Deus, que Elohim, lhe concedeu. O que o nosso amado Salvador Yahushua está querendo dizer aqui? No versículo 41, quando ele chega mais perto da cidade, quando ele está entrando na cidade e vê toda a cidade, ele chora e diz: Hoje, se você apenas soubesse o que é necessário para a paz, ou para a Shalom. Por que ele disse isso? Porque
essa paz, o qual o salmista falou, orem, é no sentido espiritual, peçam ao Eterno, ao Criador. Por isto que é no sentido espiritual, para termos o reflexo no material. Porque tudo que é espiritual também é literal. E tudo que é literal deve ter o seu reflexo espiritual. E quando o Mashiach, o Messias de Nazaré, o Nazareno, ele diz, se você apenas soubesse o que é necessário para a Shalom, para a paz, se referindo a Jerusalém, ela não sofreria o que sofreu no ano 70, quando o general Tito entrou com seus exércitos de homens romanos e também homens de etnia árabe e muçulmana. Eles entraram e destruíram o templo, consequentemente a cidade de Jerusalém, e só restou aquele muro que chamam de Muro das Lamentações. Então temos que essa destruição de fato ocorreu, mas não em toda a sua totalidade. Por quê? Porque aqui o Messias, principalmente no versículo 41, ele está dizendo que a paz verdadeira, a verdadeira Shalom para Jerusalém, só vem através dele, através do Messias verdadeiro, o Nazareno. Por isso que ele diz, hoje, se você apenas soubesse o que é necessário para Shalom, que ele é o Messias, que para a verdadeira paz de Jerusalém é necessário vir o Messias, é necessário da presença do verdadeiro Messias que estava lá, naquele tempo. Por isso ele disse, hoje, se você apenas soubesse, porque eles o negaram, consequentemente não tiveram paz, continuaram com a opressão romana e no ano 70 foram destruídos e dispersados por outras nações. Então temos que a verdadeira paz não virá com somente o reconhecimento da cidade de Jerusalém para Israel, ou que seja de Israel, e nem com alianças entre as nações em prol da paz, muito menos com união das religiões, como o ecumenismo propõe, em prol da paz. Não, porque assim disse o Messias que para a verdadeira paz, a Shalom, é necessário que ela soubesse o que traz essa paz, que era ele, que estava ali aproximadamente 2000 anos atrás. Então, meus irmãos, hoje em dia existe uma ilusão em prol de Israel, esse Israel que vemos atual, embora seja a terra de Israel, é um Israel que não segue os mandamentos, as mitzvot do Eterno. O Estado de Israel, o Estado político, sionista, que traz uma estrela em sua bandeira, uma estrela que dizem ser a estrela de Davi, porém não é, deveria estar a menorá, que é o verdadeiro símbolo bíblico, mas não está. Esse Estado sionista, eles não seguem os mandamentos. Alguns Yahudim, judeus, que seguem a Torá lá em Israel, mas o Estado em si não, porque eles permitem os atos de Sodoma e Gomorra dentro de Israel. Tel Aviv é a maior capital da parada gay mundial. Então, como Estado, está claro que eles não seguem os mandamentos da Torá. Então, meus irmãos, existe uma idolatria para com Jerusalém. Não devemos ser contra, devemos orar pela paz de Jerusalém. Devemos orar pelas duas casas de Israel, por Israel, pelo verdadeiro Israel, até aqueles que não sabem que são descendentes de Israel. Devemos orar por todos eles, para que o Eterno os abençoe e eles tenham a revelação de quem é o verdadeiro Messias, que falou aqui nessa passagem.
o que é necessário para eles terem a paz, a verdadeira shalom, que é espiritual e sai de dentro, inicia dentro de você. Não é uma paz superficial ou exterior que conseguem através de alianças e através da segurança, da força armada, da tecnologia. Não é dessa paz que ele falou. Então muitos estão se maravilhando com a cidade de Jerusalém atual, que está paganizada, e também com Israel sionista. E devem ter cuidado, porque eles vão chegar a uma paz através da segurança. E hoje muitos líderes já falam nisto, da paz e segurança. De uma paz, uma aliança, através da segurança entre as nações, através das forças armadas, através da tecnologia e dos sistemas de segurança. Porém, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele falou aqui nessa passagem de Lucas, capítulo 19, no versículo 41, que o que é necessário para a paz é ele. Aqueles que o rejeitaram ainda esperam o Messias. O Messias, o Mashiach, o verdadeiro, ele voltará. E a Yahushua voltará, como é o tema deste canal. Porém, se eles levantarem algum ungido como Mashiach, mesmo que seja somente para a religião deles, isso será um engano e fará parte também da apostasia. E aqueles que se maravilharem seguindo isto, poderão estar se maravilhando seguindo a besta, como está no livro de Apocalipse. Então tenham cuidado com a idolatria para com o Estado de Israel, pois ele não segue politicamente a sua lei, os seus mandamentos, a instrução do Eterno. Eles tentam agradar a todos para ter uma paz exterior, uma paz física. E através da segurança, eles estão à procura de uma paz, a paz do mundo entre as nações. E não é a verdadeira paz para a cidade, que o Messias explicou aqui, na sua santa e kadosh palavra. Então esse estudo é para te alertar, porque nós amamos, sim, a terra do grande rei. Porém a terra do grande rei, ela será destruída, invadida, e a abominação desoladora estará lá, no lugar santo. Como já tem uma abominação lá, que é a mesquita de Omar, o domo da rocha. Então, falar essas palavras não é estar contra Jerusalém, não é criticar aqueles que se maravilham quando visitam Israel. Dizer isto é realmente concordar com o verdadeiro Messias. Ou seja, nós devemos seguir a sã doutrina dos apóstolos, dos emissários do Salvador, do Mashiach, e não o que dizem aqueles que o negaram. Eles conhecem o hebraico, porém estão corrompidos, até com o próprio hebraico deles, o hebraico moderno. Não é o verdadeiro hebraico, ou o hebraico antigo, o hebraico arcaico. Mas, para que realmente concordem, se estiverem ainda em dúvida, vamos ler no livro de 1 Tessalonicenses. Quando o apóstolo Shaul, o Saulo, de uma forma mais aportuguesada ou em português, mas conhecido como Paulo, ele disse, através da carta aos irmãos de Tessalônica, na primeira carta a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nos versículos 3 em diante. Ele fala aqui com todas as palavras o que estão dizendo atualmente. Quando as pessoas estiverem dizendo, tudo está tão pacífico e seguro, a destruição se abaterá repentinamente sobre elas, à semelhança das dores de parto que sobrevêm à mulher grávida, e não haverá escape.
Na versão de João Ferreira de Almeida, vocês já devem saber e conhecer, pois já citei em outros estudos, e está bem conhecida atualmente por causa das falácias dos líderes mundiais para a paz e segurança. Você vai encontrar, quando vos disserem paz e segurança, então lhe virá repentina destruição. E aí temos a continuidade sobre as dores de parto de uma mulher. Vocês já viram com certeza essa frase. Então, é o que está acontecendo atualmente. E meus irmãos, isto não é coincidência. Esta carta foi escrita no 1º século depois do Mashiach. E essa paz e segurança que ele está se referindo aqui é a paz mundial, principalmente a paz de Jerusalém, a partir de Jerusalém. E a paz do Salmo 122 e a paz que o Messias falou em Lucas 19, como lemos, não é essa mesma paz que estão pretendendo, não é a mesma Shalom. Então entendam que para a verdadeira paz é necessário um contexto espiritual, orar como diz o Salmo. Mas não é orar como diz o Salmo e aceitar a paz através de uma aliança, através da segurança. Essa paz que virá, realmente virá e acontecerá, porque faz parte da profecia. E acabamos de ler em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ela se cumprirá, não poderemos estar contra ela. Mas temos que saber que a verdadeira paz não é esta. E temos que estar vigilantes para não se maravilhar com esta paz do mundo, embora ela venha. Porque a paz verdadeira é através do verdadeiro Messias. E não de um falso Messias que eles possam dizer que é o verdadeiro Messias, ou o Messias que veio prometido nas Escrituras. Qualquer homem aí de carne e osso, como os nossos, mortal e corruptível. O nosso Mashiach, hoje ele é eterno, porque ele morreu e ressuscitou, e o seu corpo está glorificado, é eterno, não é um corpo mortal e corruptível. Por isso ele virá sobre as nuvens do céu, do Shamaim, como está prometido nas Escrituras, e como ele mesmo falou no livro de Mateus, Matitiarro, capítulo 24. Então, meus irmãos, não se enganem com a paz que vão estabelecer em Jerusalém, pois é uma paz falsa. E de forma repentina virá uma destruição sobre aquela cidade e um grande perigo para todos que estiverem vivendo ali. Então não se maravilhem quando disserem que estão em paz e segurança, porque essa paz terá que se cumprir. Porém a verdadeira paz está com a presença do nosso Salvador, através do Consolador, do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, porque ele disse: eu vou para o Pai, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então entendam que essa paz do Salmo 122 é uma paz espiritual, que dentro é uma Shalom que traz a paz física também, porém ela inicia de uma forma espiritual. Então orem por Jerusalém, sim, para que eles tenham a verdadeira paz, mas reconheçam o que é necessário para a verdadeira paz, que é o Messias, o Nazareno, aquele que morreu e ressuscitou em um corpo físico e eterno, e em breve voltará, e Yahushua voltará. Orem por essa paz, porque Jerusalém realmente só terá a paz, a Shalom, quando Yahushua HaMashiach voltar sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, estabelecer o seu reino milenial, a casa caída de Davi, o tabernáculo caído de Davi em Jerusalém.
Essa paz só virá quando a casa de Judá reconhecer que o verdadeiro Mashiach é aquele que eles mataram. O filho de Davi. O Mashiach ben Davi. Aquele que eles mataram, porque ele é da descendência de Davi. Então que o Eterno abençoe a todos. Shalom. Orem pela paz de Jerusalém, que virá com o verdadeiro Messias, e não com a paz e segurança, ou com qualquer outro homem que eles digam ser o Messias. Tenham cuidado com isto e Shalom.